Bom dia abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mais um dia, mais uma nova mensagem. Hoje, dia 25, né? Dia 25 do 12 de 2023. Estamos aí acabando o ano e vai começar um novo ano, 2024. E ontem eu postei uma mensagem, irmão, falando sobre o nascimento do Salvador, sobre o verdadeiro nascimento, né? E pela comemoração que o mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando as pessoas que vivem nesse ambiente, nesse mundo, comemoram aí, dizendo que o Salvador nasceu, mas que a gente vê uma troca, um inverso de valores sendo trocado. O verdadeiro sendo ocultado e sendo apresentado um falso, né? Um falso Cristo, um falso nascimento, o qual é trocado por um velhinho com um saco nas costas, com um presente, e pelas pessoas, irmão, também, ele é substituído por abraços e tapinha nas costas e algumas palavras no pé do seu ouvido, e que quer convencer você de que ele é seu amigo, gosta de você, e quando passa a festa, já não liga mais para você, já não fala mais com você, já não demonstra aqueles tapinhas nas costas, aquela conversa no seu pé do ouvido, e passa o ano inteiro criticando você, defamando você, falando aquilo que não deve de você, e quando chegar no ano que vem, ele vai insinuar, fazer um teatro da mesma forma. Essa é a realidade e a verdade da humanidade que vive na sua hipocrisia, na sua exterioridade, assim, na sua forma corpórea exterior, querendo transpassar para os outros aquilo que lá na essência, lá dentro, ele não pratica, ele não vive e ele não faz, né? Nós paramos aqui em Éfeso ontem, eu apresentando o verdadeiro Cristo, o verdadeiro nascimento, o verdadeiro cristão, em que ele tem que sair, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estávamos aqui, irmão, em Éfeso. Paramos ontem em Éfeso, no capítulo 3. Não, no capítulo 1, no versículo 13, aonde a gente falou aqui que por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencente a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Então, irmão, quem ouve o Evangelho da verdade e crê nesse Evangelho da verdade, ele compreende a maneira de ser salvo.
ele compreende a maneira de ser salvo. Se você nunca ouviu o Evangelho da Verdade, você não conhece a maneira como você é salvo. Porque a religião prega aí uma maneira que você é salvo, é obrigando a você fazer um monte de rituais e de simbologia que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Tá certo? É umas regras aí que eles impõem, que são mandamentos de homem e não segundo a Cristo. Regras que a gente que não está dentro do sistema, não conhece, e quando tem um encontro com uma pessoa que se diz ser crente, ela diz que você tem que aceitar Jesus. E depois que você aceita Jesus, aí você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que se batizar nas águas, você tem que ser um dizimista fiel, você tem que ir nos cultos todo dia, você tem que comer um pão para ter comunhão com Deus, você tem que ser batizado na água, para o seu velho homem ficar nas águas, você tem que comer o pão para ter comunhão, você tem que dar o dízimo para ser um dizimista, um verdadeiro cristão, você tem que fazer os votos, você tem que fazer as campanhas, você tem que buscar o Espírito Santo. Tudo isso Cristo já fez por você. E quando você tenta fazer tudo isso, você anula o que Cristo fez, porque aí não dependeu de Cristo, está dependendo de você fazer. Porque você, se você não fizer, aí você vai para o inferno, Deus solta a mão, o gafanhoto vai na tua despensa, o diabo entra na tua vida, traz mais 7 demônios, e você, apostata da fé, você não tem mais comunhão com aquele lugar com eles, né? Você está em pecado e Jesus vai voltar e você vai ficar. São esses rituais que o sistema religioso prega, que não condiz com a verdade. Ele sabe de tudo isso? Sabe. E por que que eles não pregam? Porque essa verdade liberta o povo e você não é obrigado a ficar prisioneiro naquele lugar levando dinheiro para eles viver uma vida boa e confortável, comprando fazenda e carro, helicóptero, apartamentos, investindo em bolsa de valores, carro blindado e tudo mais, um monte de segurança, fazendas de gado. É isso aí que o sistema faz. Vai mentindo, levando a mentira e enganando o povo. Se enganando, eles não estão, não. Eles não estão se enganando, eles estão enganando o povo. Porque todas essas verdades, eles sabem, eles conhecem, mas não é vantajoso para eles viver a verdade, pregar a verdade e viver na verdade. Não traz vantagem para eles, muito pelo contrário, tira a vantagem deles, né? Então, por causa disso, eles não fazem. Mas nós estamos aqui em Éfeso, o qual Jesus estava dizendo que quando vocês... Aqui Jesus não, era o apóstolo Paulo escrevendo ao Éfeso. Ele disse que quando ouvirem o evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo Jesus, foram marcados pelo Espírito Santo da promessa, que vocês são pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo atrás Deus tinha prometido, e Deus cumpriu com sua promessa, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo pecado do povo. E aqui, irmão, no versículo 14, diz aqui, olha, sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. Olha, irmão, aqui está dizendo
que o Deus Criador, Ele mora dentro do nosso íntimo. Ó, irmão, o que é o Deus morar dentro do seu íntimo? É morar dentro de você, irmão. Poderia Deus morar dentro de você? E você está vivo aí, Deus não morar dentro de você? E como é que você acredita e vai buscar o Espírito Santo, irmão? Se é Ele mesmo que mora aí dentro de você. Está dizendo aqui, ó, o versículo 14, ó, sua presença em nosso íntimo. Que é a presença de Deus no nosso íntimo? É o Espírito Santo, irmão. Agora, você que não conhecia, agora você está conhecendo. Ó, eu estou com a Bíblia viva. Ela é uma Bíblia com entendimento muito ótimo. Agora, irmão, Paulo estava escrevendo isso aqui para os Éfesos daquela época. Disse, irmão, Deus mora dentro de vocês. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse, aquele que não nasce da água e do Espírito, está aqui, você está nascendo agora da água e do Espírito. Olha. A água pura é a palavra. E o Espírito é Deus dentro de você, meu irmão. Ele está aí dentro. Porém, quando você encontra o crente, ele diz que você não tem Deus. Quer dizer, ele que diz que anda na verdade, prega mentira para você. Porque quando você vê um crente que ele pergunta se você tem Deus, você diz que tem desde que nasceu. Quer dizer, você que não conhece a palavra, prega para o crente. E o crente que diz que anda na verdade, prega mentira para você, dizendo que você não tem Deus no seu coração. Agora a palavra diz aqui que ele mora no íntimo, dentro, no coração. Olha, ele mora. Como você não abre as escrituras, não conhece, não sabia. Então o mentiroso chega para você, diz que você não tem Jesus e você passa a acreditar. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Aí você deixa a verdade para acreditar na mentira. Aqui, ó. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. O sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Ó, irmã. A presença dele no nosso íntimo é a garantia do Espírito Santo que ele prometeu. Significa que ele já nos comprou. Ó, irmão, se ele me comprou, eu devo alguma coisa a Deus? Eu estou em dívida com Deus? Não, irmão. Ele me comprou. Aquela morte que ele fez lá, ele me comprou com preço de sangue. Eu tornei a ser filho dele. Foi tudo isso que ele prometeu ao filho, o pai prometeu ao filho. E ele é meu pai, ele me prometeu, aqui pela palavra dele. Eu sou filho de Deus.
O Espírito de Deus habita dentro de mim, habita dentro de você, meu amado irmão, minha amada irmã querida. Você, meu amado irmão, que ainda não professa essa fé, que ainda não crê nas Escrituras, Deus mora aí dentro de você, meu irmão. Basta você crer, basta você acreditar. Ele está aí, Ele mora aí. Agora, você pode estar levando uma vida e não tá sendo alimentado pelo Espírito Santo dele que mora aí dentro de você. Você está sendo alimentado pelos desejos mundanos do mundo, das pessoas que ainda não professam a verdade de Cristo. Anda numa idolatria, anda numa feitiçaria, anda numa mentira, numa falsidade religiosa e ainda não conhece a verdade, né? Aqui, o 15. Olha, e por isso que, desde que soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra pelos santos de toda parte. Olha. Então, irmão, por isso que Paulo se alegrava da fé que os irmãos tinham e do amor que eles tinham por Jesus Cristo. Nós hoje, irmão, temos que ter essa fé e esse amor por Jesus Cristo? Não, irmão. Isso aqui era os Éfesos. Nós temos que ter amor. O amor hoje não é por Jesus Cristo. Não é por ressuscitado. É pelo próprio Deus. Jesus Cristo ressuscitado e o Messias, o Jesus da mão furada, foi uma manifestação para o povo daquela época. Aquele corpo de carne não existe mais. O que é que existe hoje no céu? É o próprio Espírito do Deus que estava manifestado ali como Filho. E aqui, irmão, a fé que nós temos que ter, o amor que nós temos que ter, não é por Jesus Cristo. Sabemos que foi através dele, tudo foi dado através dele, reconhecemos isso. Então, qual é o amor que eu devo ter hoje para agradar a Deus? A fé que nós temos, olha, por isso que, desde que soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra pelos santos de toda parte, olha, o amor de Cristo deu, que foi através dele, que nós temos que ter é com os irmãos, irmão. É com os santos. Irmão, sabe aquele irmão que você detesta? Sabe aquele irmão que você não faz nada por ele? Ele é seu irmão. Mas em vez de você fazer alguma coisa por ele, você rejeita ele. Ele é um santo, irmão. Ele é teu irmão. E você diz que conhece a Deus que nunca viu e odeia seu irmão.
Você diz que obedece a Deus, mas não suporta o seu irmão. Não faz nada por ele, não ajuda ele, não fala com ele. E agora, no ano novo, no Natal, no ano novo que vai chegar, você dá 2, 3 palavras com ele. Você diz que gosta dele, mas é da boca para fora. Quando aparece uma oportunidade de você ajudar ele, simplesmente você não ajuda. Você não faz nada por ele. E aí você vai empurrando a mentira com a barriga, da boca para fora, tentando demonstrar para os outros que você gosta daquela pessoa. Mas você está fazendo o contrário. Sabe quando é que você vai demonstrar que você gosta por ele? É quando você começar a fazer as coisas por ele. É quando você amar ele sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira, mas amar ele na verdade, nas práticas de boas obras. Aí você vai demonstrar o que está dentro para fora. Não é o que está fora, o exterior, não. Você demonstra na boca que gosta dele, mas as pessoas que estão em volta de você estão vendo o que você faz por ele. Você mesmo se condena. E não conhece, não obedece a palavra de Deus, né? Irmão, vamos aqui para Colossenses, o 16 aqui. Vou ler o 16. Olha, nunca deixe de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês. Então, Paulo, irmão, orava constantemente pelos aqueles irmãos, para que eles permanecessem a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor firme e verdadeiro pelos santos. Olha, irmão, é pelos nossos irmãos, é pelo nosso próximo, é pelo nosso companheiro de trabalho. Não é para a gente viver em guerra, não é para a gente viver aqui intrigado um com o outro, em discussões, em dissensões, intrigas. Irmão, quantas pessoas não trocam o Espírito Santo pelo espírito da mentira, da hipocrisia? Por quê, irmão? Porque trocar o espírito da hipocrisia, da mentira, da injustiça, os benefícios que esses espíritos traz, ele deixa de chegar até a gente. Os irmãos aí entendem, é uma vantagem, é um subornozinho, é um dinheiro, é um suborno num contrato, numa autoajuda. Entendeu, irmão? Tudo isso aí desaparece. Então, não me traz vantagem eu andar na verdade, eu viver a verdade, eu andar numa sinceridade. Para mim e para você que se anda nessa hipocrisia, então as vantagens não vêm, não é agradável para quem vive nessa vida, porque deixar a vida de mentira, de hipocrisia, não vai trazer os benefícios, né, de que a verdade vai trazer a justiça, a paz, o amor, o carinho, a compreensão, a fé, a certeza e a convicção de que quando você tiver um encontro com Deus, você está na dispensação de Deus,
você tem certeza de onde você veio e para onde você vai. E você tem a convicção de qual é a sua função aqui na Terra. Tá certo, meus amados irmãos? Então, uma reflexão aí para os amados irmãos ficar aí, ouvir essa mensagem, fazer essa reflexão. Gostaria que os irmãos amados aí abrissem a vossa Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 em diante. Vai se relatar aqui, Colossenses 1, do 13 em diante, vai dizer aqui, ó. Vai dizer aqui, ó. 13, cadê o 13? Está aqui. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ó, irmão, aqui o povo da época da escrita andava em quê, irmão? Nas trevas. Andava de que jeito, irmão? Afastado de Cristo. Irmão, esse povo aqui era guiado pelo quê? Pelos desejos carnais. Andava nas trevas. Mas a palavra aqui está dizendo que Deus, através de Jesus Cristo, ele tirou o povo da potestade das trevas. O que é uma potestade, irmão? Potestade vem de poder, vem de autoridade, vem de um comando. Potestade vem de poder. Pode ser um poder político, pode ser um poder religioso, governamental, né? Eu tenho dificuldade de ler as palavras. Então, irmão, esse povo aqui estava dominado pelo poder das trevas, pelo mal. Então, diz aqui a palavra, porque ele nos resgatou das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ó, irmão, o povo vivia em intriga, em confusão, em briga, desviado, afastado, na escuridão de Deus. Não tinha comunhão com Deus. Aí, através daquela morte de Jesus Cristo, ele tirou o povo daquela potestade, daquela briga, daquela intriga, daquela confusão, daquela falta de comunhão com Deus. Estava longe, estava afastado, estava desviado, estava sem Deus no mundo. E agora Deus, através da morte de Jesus Cristo, ele traz você lá da profundeza das trevas e traz ele para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando com esse povo aqui de Éfeso. Nós já nascemos descendente dele, nós já nascemos no reino. Nós já nascemos com o Pai dentro de nós. Então ele transportou nós para o reino do Filho do seu amor. Olha, é para viver em guerra, em intriga, ou é para viver em amor, em união, em comunhão? E aí? Como é que você vive com o seu próximo? De que maneira você vive com o seu próximo? A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz que a boca fala do que o coração está cheio. O seu corpo vai produzir o que seu coração e sua mente está cheio. A sua mente, os seus desejos está cheio aí de quê, irmão? O que é que está cheio
as suas atitudes, o seu proceder do dia a dia está cheio de quê? O que é que você está produzindo aí? É amor, misericórdia, temperança, domínio próprio, compaixão, misericórdia, justiça, verdade, lealdade, fidelidade, carinho, amor, compreensão, entendimento, sabedoria. Ou aí você está produzindo mentira, inveja, ódio, sentimento faccioso, injustiça, deslealdade, anda num caminho de treva, anda num caminho de desprezo, é explosivo, não tem paciência, cheio de ódio, de raiva, de rancor. O que é que você produz aí dentro de você? Uma reflexão para nascer dentro de você o verdadeiro nascimento, o verdadeiro Cristo, que é trocado por essas falsidades. A verdade de Deus é trocado pela mentira. Por quê? Porque quem anda nessa mentira não suporta a verdade de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo, acho que o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram mais a criatura do que o Criador. O povo, irmão, por não suportar a verdade de Deus, trocaram a palavra de Deus pela falácia dos homens. E aí anda desse jeito que a gente está vendo as pessoas desse jeito aí, olha. Diz aqui, olha, o 3, olha. Porque Colossenses 2:3, olha. 2 é? Não. Era. Não, Colossenses 1:13. Colossenses 1:13, olha. Porque ele nos resgatou da potestade das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Olha. Aqui, Paulo está escrevendo aos Colossenses e dizendo que Jesus tinha transportado ele, que eles viviam nas trevas, vivia desse jeito que eu relatei, e agora Deus tinha usado o seu filho Jesus com aquela morte no Calvário, e que agora Deus tinha transportado ele para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor era aquele período que aquele povo estava vivendo e que durou até o ano 70. Foi quando Deus veio, Jesus veio, aquele Jesus de lá daquela época, ele retorna do céu, ele vem e ele julga a Israel. O julgamento era para o povo de Israel, nunca foi para a igreja de Deus. Nós hoje estamos vivendo o reino do Pai, o reino de Deus. Então, o 14 diz aqui, olha. Olha. Que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Para que foi que Jesus morreu na cruz do Calvário? Com aquele sangue, aquela morte dele, ele comprou, ele
pagou pelo seu pecado. Ele tomou o seu pecado, botou sobre as suas costas, e aquele sangue derramado foi o preço que ele pagou pelo seu pecado, para resgatar você das trevas e trazer você para o reino do Filho do seu amor. E você agora, ele comprou a sua liberdade. Você agora tem uma liberdade em Cristo, né? Você agora está livre em Cristo. Você tinha uma dívida com o poder das trevas. Você obedecia a ele. Mas agora em Cristo você é livre. Ele comprou, ele resgatou, ele tirou o seu pecado. Ele não deixou pecado em você. Ele tirou. Você agora é santo, você é puro, você é sem ruga, você é sem mácula. É o que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1 e 2, dizendo: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Olha, irmão. Cristo, ele é santo. Cristo, ele é puro. A igreja de Cristo é sem mácula. Não é que você agora tem que se sujar. Ele lhe santificou, ele lhe purificou. Você anda numa carne, você tem um corpo de carne, e essa sua carne, ela não se sujeita à lei de Deus, ela quer se emporcalhar, ela quer andar na imundícia, ela quer andar nas trevas, e você não pode. Porque ele lhe santificou, ele lhe purificou. Ele pagou o preço de sangue, ele derramou o sangue, te lavou, irmão. Te regenerou. Não é que o sangue de Cristo lavou ninguém, porque ele não passou sangue em ninguém, ninguém tomou banho com o sangue dele, mas aquele feito que ele fez, faz tudo isso no cristão. Lava a mente do cristão. Então, louvado seja o nome do Senhor. Olha, o 15. Colossenses 2, 1. Não, Colossenses 2. Colossenses 1, 15. Diz aqui, olha. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existe antes de Deus criar qualquer coisa. Olha, está falando aqui sobre Jesus, que ele é a semelhança de Deus invisível. Olha, irmão, alguém vê Deus? Não. Deus, ele é espírito, ele é invisível. A gente sente a presença dele na nossa vida. Quando, irmão? Quando andamos na verdade, quando vivemos a verdade, quando praticamos a verdade. Ó, irmão, conhecer isso aqui e não praticar, liberta alguém? Não, irmão. Você fica conhecedor da verdade. Porém, ela não tem efeito na tua vida, que você não pratica. Ela não lhe liberta, que você não anda na verdade. Você até conhece a verdade, mas você não anda. Você vive numa hipocrisia. Então, ela só tem efeito na sua vida quando ela te liberta, quando você pratica ela, quando você vive ela na essência. Mas conhecer e não praticar, Jesus disse que era melhor que você não conhecesse. Porque para aquele que conhece e não pratica, o castigo é dobrado. Porque aquele que não conhece, se pratica, é porque não conhece. Então ele vai ser castigado também. Certo? Ele vai ser castigado também. Mas para quem conhece, o castigo é pior. Porque ele está fazendo uma coisa contra aquilo que ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmão,
precisamos entender a palavra de Deus. Vamos aqui, irmão, compreender o que é que o apóstolo Paulo queria dizer aos Colossenses. Agora nós vamos pular para Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 em diante. Vamos ver como é que aquelas pessoas viviam na época do apóstolo Paulo e qual era a repreensão que o apóstolo Paulo trazia para aquele povo. Diz aqui a palavra: vocês estavam mortos em pecado. Os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhe perdoou todos os pecados. Ó, irmão, a Bíblia aqui é bem clara. A Bíblia, por si só, ela interpreta. Então, vocês estavam mortos em pecado. Os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Ó, irmão, as práticas que você vive aí, o dia a dia, as atitudes que você faz, você está vivo aí no corpo de carne. Mas diante de Deus, com essas práticas que você vive fazendo, com essa mentira, com essa hipocrisia que você vive na tua vida, diante de Deus você está vivo ou está morto? Faça uma reflexão, pegue a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e você vai cair numa realidade que você vive uma hipocrisia, que você vive numa falsa religiosidade, que a mentira na tua mente se tornou uma verdade. E você, com as suas atitudes, faz a palavra de Deus de mentirosa, dizendo que é filha de Deus, dizendo que é de Deus, e fala da boca para fora que ama aquele irmão, que ama aquele, que ama aquele. Você anda numa hipocrisia, meu irmão, minha irmã. Você anda numa mentira. Você anda numa falsa religiosidade. Por quê? Porque você vive praticando as mesmas coisas que esse povo aqui vivia naquela época. Você vive fazendo as mesmas coisas e você fala da boca para fora que você é filha de Deus e que você rejeita um, rejeita A, rejeita B, rejeita C. E assim você vai empurrando com a barriga uma mentira que está aí na sua mente que não condiz com a verdade. 14. Aqui, ó, o 13, eu vou ler de novo, devagarzinho aí. Vocês estavam mortos em pecado, os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Olha, não tinha sido afastado. Por quê, irmão? Porque não anda na verdade. Irmão, ele só pode ser afastado quando você pratica a verdade. Aí você deixa a mentira para viver na verdade. Você deixa as trevas para viver na luz. Ó, irmão, para passar aqui, não é para qualquer um não, viu, irmão? Senão não passa no evangelho aqui não, viu? Senão aqui não passa não, viu? Olha. Então, ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhe perdoou todos os pecados. Ó, irmão, Deus só perdoa os pecados de alguém quando alguém aceita o sacrifício que ele fez no Calvário. Aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário, irmão, não é dizer eu sou de Cristo, não. O critério não está em você dizer. O critério está em você ser. Está em você se encaixar no propósito de Deus. Não é Deus se encaixar no seu, não. Ele disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos e as pratica. 14. E
apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês a lista de mandamentos, os quais vocês não tinham obedecido. Olha aí, irmão. Irmão, você já parou para pensar a lista de mandamentos e de prática? Você já fez uma lista das práticas que você faz que não agrada a Deus? Faça uma lista aí, irmão, das coisas que você faz, dos desejos, dos pensamentos que passam aí na tua mente, que não agrada a papai. Faça aí uma lista aí e vê se essa lista lhe condena. Olha, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês a lista dos mandamentos, os quais vocês não tinham obedecido, tomando essa lista de pecado. Olha, ele destruiu pregando na cruz de Cristo. Olha, irmão. Ele só pega essa lista e é cravado na cruz quando você deixa o pecado, irmão, e você passa a viver na luz de Cristo. Então você começa a se encaixar nos propósitos de Deus. Então, irmão, você tem que se manter santo. Porque, irmão, ele já fez isso há muito tempo atrás. Agora, se você não se encaixar nesse propósito aqui, você pode gritar, você pode pular, você pode dizer que é de Deus, você pode ajudar a B, a C, a D. Mas no critério de Deus não passa não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é justo. Ele não é injusto. A Bíblia está escrita aqui que ele não tem o culpado por inocente. Você sabe o que é certo, mas não faz? Você erra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, precisamos aqui entender que ele, aquele feito lá na cruz do Calvário, deu direito a mim e a você de ser filho dele. Agora, precisamos se encaixar aqui no propósito dele. Olha o que é que ele diz aqui, Colossenses 2, no versículo 15 agora. Olha. Deste modo, ele venceu os governos, as autoridades espirituais do mal. Olha. Agora, quando você deixa o pecado, é vencido dentro de você o poder que lhe dominava, o poder que lhe governava, o poder que fazia o seu corpo obedecer às suas ações, às suas práticas do dia a dia. Diz aqui, olha, deste modo ele venceu os governos, as autoridades espirituais do mal, e exibiu publicamente ao mundo inteiro e triunfou de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Olha, quer dizer, irmão, quando você deixa os desejos pecaminosos, deixa as trevas, a luz de Cristo, você torna ela publicamente. As pessoas que estão ao seu redor começam a ver que você mudou. Começa a ver que você é diferente. Começa a ver umas atitudes que não tinha em você. Então, as pessoas vão ver que você é uma nova criatura, que você mudou de vida. Lembra que Jesus disse, conheceis a árvore pelo fruto? Você agora começa a dar novos frutos, nova vida. Você deixa as trevas para andar na luz, você deixa a mentira
para viver na verdade, você deixa a injustiça para viver na justiça. Então, as pessoas que estão ao seu redor vai ver que você é uma pessoa diferente, que você vive uma coisa diferente, que você não anda mais no conceito do mundo, que você agora é alimentado por uma coisa oculta que está aí dentro e que agora daí de dentro ele inala para fora. É o amor de Cristo. É a verdade e a justiça. Precisamos, irmão, compreender isso, precisamos viver isso, precisamos praticar isso. Essa é a verdade, esse é o verdadeiro nascimento, esse é o Salvador que pode estar nascendo aí dentro de você. A partir do momento que você crê nessa palavra, que você ouve essa palavra, que você chega ao seu entendimento e você muda de vida, irmão. Não é viver na mesma hipocrisia, não. Não é essa hipocrisia aí de trocar presente, dar tapa nas costas e o ano inteiro você fica intrigado com seu parente, com seu amigo, com seu colega de trabalho, vive perseguindo a um, vive rejeitando a outro, vive com ódio de outro, não suporta A, não suporta B, não suporta C. E aí você passa o ano inteiro demonstrando o que você não é capaz de ser no dia 25 e no dia 31 e no dia 31 de dezembro. Você tem que viver de 1º de janeiro até 1º de janeiro do outro jeito, do outro ano. Isso aqui que eu estou pregando a vocês, irmão. Essas palavras não são minhas. Isso não é meu. Isso é uma orientação do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você e que está trazendo um entendimento a você para que você ande na verdade, para que você seja sincero, para que você inale o que tem aí dentro de você. Ele está aí dentro de você, mas está adormecido, porque ele não é alimentado com isso. Ele é alimentado com a falácia do mundo, que alimenta você numa hipocrisia, numa mentira, numa falsidade. Então, tá aqui, ó, o 15. Deste modo, ele venceu os governos, as autoridades espirituais do mal, exibindo publicamente ao mundo inteiro e triunfou de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Ó, irmão, todos os pecados foram tirados, não sobrou um sequer. Um sequer. E por que você anda em pecado, irmão? Porque você botou uma mentira, você acredita numa mentira, você anda num desejo pecaminoso, você anda numa carnalidade e essa sua mente carnal aí vai te enganando, te enrolando, dizendo que você é de Cristo com esses seus feitos macabros, pecaminosos e mentirosos, que muitas vezes repetido na mente da pessoa, a mentira se torna uma verdade. E a verdade de Deus, dita uma vez, alguém chega e diz para você, mas como ela não é alimentada, não é exercitada, ela é verdade, mas se torna mentira na tua mente. E você, no dia a dia, vai praticando a mentira e a verdade nunca é absoluta na tua mente, nunca é clara na tua mente. Nunca você vai praticar a verdade, a justiça de Deus. Por quê? Porque você não alimenta ela, você não pratica ela, você não vive ela. É isso que precisa se viver. Agora, vamos aqui para Éfeso, no capítulo 1 de Éfeso, aqui, capítulo 2 de Éfeso, no versículo 13. Capítulo 2 de Éfeso, versículo 13. O que é que diz aqui, olha? Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E ainda
que antigamente tivesse muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Ó, irmão. Irmãos, aqui perceberam que Paulo está escrevendo a esse povo aqui a Éfeso, dizendo, agora, na época da escrita, Paulo está dizendo aqui que agora vocês pertencem a Cristo Jesus. Vocês pertencem a Cristo Jesus. Aquele povo daquela época agora era pertencente. Por quê, irmão? Porque tudo isso foi feito através da morte que Jesus Cristo sofreu lá, a preço de sangue. Ele comprou, ele resgatou um povo que vivia no pecado, que vivia numa idolatria, que vivia numa mentira, mas aquele povo vivia numa vida toda desregrada e eles diziam que era filho de Deus. Eles diziam que era filho de Abraão, eles diziam que era da descendência de Abraão. Mas Jesus respondia para os fariseus, disse, o vosso pai é o diabo, vocês obedecem a ele. Ele é mentiroso, ele é homicida, ele não se firma na verdade. E aí, irmão, ele é o mentiroso, porquanto não há verdade nele, ele é mentiroso e pai da mentira. Diz, vocês fazem o desejo dele. Não é assim que a humanidade de hoje vive? Não é uma mera coincidência que o povo de hoje vive do mesmo jeito daqueles fariseus, daquele povo que vivia nesses desejos, nesses pecados, nessa hipocrisia. Não é assim não, irmão. Eles não dizem que é de Deus, eles não dizem que ama a Deus, mas a palavra aqui, irmão, ela é uma espada afiada de 2 gumes, ela corta para lá, corta para cá, corta para cá e corta para cá. Ela entra, diz que ela é uma espada afiada mais do que 2 gumes, que entra na divisão da alma e da medula do espírito, diz que ela penetra até as profundezas do espírito e discerne entre o bem e o mal. Ó, irmão, ela não está discernindo aí dentro de você, não. Ela não está demonstrando aí que você leva uma vida de hipócrita, de mentira, de hipocrisia, de uma religiosidade, de uma falsidade mentirosa, não. Ó, irmão, esse texto aqui é muito profundo. Se eu fosse trazer no âmbito espiritual as coisas que a religiosidade pratica aí, irmão, isso aqui é pregação para mais de 5 horas. Mas a gente traz algum esclarecimento aqui, algumas coisas para mostrar que a humanidade vive numa hipocrisia, numa mentira, numa religiosidade. Fala de Cristo da boca para fora, não conhece, não obedece, não teme a Ele, faz chacota dele. Né, irmão? Aqui, olha. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo, ainda que antigamente estivesse muito longe de Deus. Olha. Irmão, o que é que afasta nós de Deus? É essa hipocrisia, irmão, que nós vivemos. Essa hipocrisia que vivemos é o que faz a gente se afastar de Deus. Não é que Deus deixa nós, é porque nós não se encaixa nos propósitos de Deus. E aí, irmão, as pessoas podem até dizer, eu sou de Deus, mas é o que eu disse a você. O critério não está em você dizer que é de Deus. Porque você não é de Deus, porque você diz que é. Você é de Deus se você se encaixar no propósito dele. Se você andar segundo a palavra dele, se você crer como diz as Escrituras.
Não é como você diz, é como diz as Escrituras. E você crê como diz as Escrituras? Você pratica como diz as Escrituras? Você vive como diz as Escrituras? Se você vive, aí você se encaixa no Filho de Deus. Vocês estavam muito longe por causa da prática do pecado de vocês. Olha, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Olha, irmão, aquele feito que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, vocês que andavam longe da justiça de Deus, da verdade de Deus, andavam nas trevas, ele agora, com aquele feito, ele trouxe vocês para perto dele. Irmão, para perto dele, é que agora você consegue ver ele. É que você agora começa a andar de acordo com a verdade dele. Você começa a praticar a verdade dele. Então ele está dentro de você, ele vive dentro de você. Você agora tem que obedecer ao Espírito Santo que está dentro de você e agora você tem que ser uma nova criatura. Você tem que viver em novidade de vida. É o que diz Romanos capítulo 4, capítulo 6, versículo 4. Andar em novidade de vida. É o que diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas, olha, os feitos velhos se passou, eis que tudo se fez novo. Agora é uma nova criatura, é um novo pensamento, é uma nova maneira de viver, uma nova atitude, meu irmão. Não seja em 2024 aquilo que você foi em 2023, irmão, seja melhor. Seja excêntrico, seja verdadeiro, seja semelhante a Cristo. 14. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele é a paz entre nós e os judeus. Vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derribando a muralha de desprezo que nos separava. Ó, irmã, é para nós viver em guerra, é para nós viver em desunião, é para nós viver intrigado um com o outro, é para nós ter rejeição de alguém, é para viver em inimizade, ou é para viver em paz, é para viver em amor, é para ter alguma raiz de amargura. Ó, irmão, a Bíblia fala lá em Hebreu, no capítulo 12, comentando-se a história de Esaú, diz que ninguém seja profano com Esaú, como Esaú foi, que brotando raiz de amargura. Olha, diz que brotou raiz de amargura. Esaú ficou com raiva do seu irmão. E ali brotou uma raiz de rejeição, de amargura. E diz a palavra de Deus que por causa disso, Deus rejeitou. Sobre isso vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Olha, Esaú desobedeceu, irmão. Esaú desejou matar o seu irmão. E quantas pessoas, irmão, hoje, olha, Esaú matou o irmão dele? Não, matou não. Só criou uma raiz de amargura, de rejeição no coração dele. E diz, irmão, a palavra de Deus, que depois de muito tempo, Esaú se arrependeu.
e buscou na presença de Deus arrependimento e chorou até com lágrimas, irmão. Mas Deus rejeitou a ele. Deus não aceitou. Então, irmão, minha irmã, tome muito cuidado. Preste muita atenção com aquilo que você pratica no dia a dia. Sabe por quê, irmão? Porque está terminando 2023 e você tem saído de casa, tem ido para o seu trabalho e tem voltado para casa. Graças a Deus, eu louvo por isso, dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus a todas as pessoas que levantou de manhã e acordou e foi para o seu trabalho e passou o dia trabalhando e voltou. E chegou em paz e chegou na sua casa. Mas quantas pessoas, irmão, não saiu de casa e não chegou no seu destino e teve um encontro com Deus. Jesus disse que viria como um ladrão. Vim como ladrão não é que Jesus é um ladrão, é que ele vem e não avisa. Quantas pessoas, enquanto eu prego essa mensagem, não acabou de ter um encontro com Deus agora? Numa bala perdida, num acidente de automóvel, num infarto fulminante, numa doença, numa cama de hospital, e ali ele teve um encontro com Deus, numa queda de um prédio, num pulo de uma ponte. Alguém pulou de uma ponte, caiu e se suicidou. Uma morte natural. Quantos vídeos a gente não viu aí de uma pessoa que estava numa festa, cantando, um cantor cantando, e ali ele bufo caiu e ali ele morreu. Teve um encontro com Deus. E a sua vida para trás, irmão, como é que foi? Estava na presença de Deus, aqui, estava muito perto de Deus, ou estava afastado de Deus pelas práticas de seus pecados? E aí? Como é que está a tua vida com Deus? Será que você tem um encontro com o seu Criador, com o seu Pai? E quando você tiver esse encontro com Ele, será que Ele vai lhe abraçar, que nem Ele abraçou a Jacó? Ou será que Ele vai rejeitar como Ele rejeitou Esaú? Aqui nós temos dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Um era amado pelo pai e o outro rejeitado pelo pai. Todos dois tinham o mesmo pai. Todos dois tinham a mesma mãe. Todos dois tinham um pai. Um pai espiritual. Um que obedecia e o outro que desobedecia. Um Deus aceitou e o outro ele rejeitou. Será que quando você tiver um encontro com Deus, você vai ser aceito ou você vai ser rejeitado? Uma reflexão aí para você. Agora que vai entrar 2024, que você possa ser aceito pelo Pai verdadeiro, pelo Pai dos Espíritos,
pelo Deus Criador do céu e da terra. E que quando você tiver um encontro com Ele, você esteja com a tua mente tranquila, fazendo a vontade do Pai. Eu desejo que o verdadeiro Cristo nasça em você a partir do momento que você faça uma reflexão da tua vida e você saia das trevas e possa andar na verdadeira luz. Essa é a mensagem que eu deixo de um novo nascimento. O Salvador nasceu na tua vida. Agora, amém. Irmão, dê um joia, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Quando você compartilha essa mensagem, irmão, você está pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, o verdadeiro Salvador que nasceu na tua vida. Deixa a graça e a paz, em nome de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O verdadeiro Salvador na tua vida é Deus na tua vida. Sabemos que foi através do Filho. Hoje é Deus mesmo que habita em você. Romanos capítulo 8, versículo 9 do 9 ao 11. 1 de Coríntios capítulo 28. Capítulo 15, versículo 28. Ok? Amém.